Opa, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Bom, hoje a gente vai fazer uma review do segundo capítulo de Blood of the Fallen. Bom, esse capítulo foi curtinho, né? Ele tem 20 páginas. A partir do segundo capítulo, os próximos vão ter menos página para ter uma consistência de postagem, para não ficar tão cansativo e para mim conseguir postar quase todo mês. Então é isso, eu não vou enrolar muito, então bora pra review. Bom, o capítulo começa mostrando a vila dos camponeses e aqui aparecem duas crianças brincando. Elas estão brincando de tipo aquelas brincadeiras de ser herói. Eu sou o Goku, eu sou o Vegeta, essas brincadeiras de criança que todo mundo já brincou. Só que daí o Matheus, que é o primeiro que aparece ali no quadro sozinho, ele fala que ele é o Aurion. O Aurion é importante e ele realmente existe. Só que eu não vou dar spoiler. Enfim, o outro garoto ali meio que sarcástico, né? Fala se ele é realmente o Aurion. Aí eles continuam discutindo ali, porque na brincadeira um quer ser o Aurion, o outro também. O Matheus chega até a fazer uma alabarda de madeira. Na próxima página, a mãe do Matheus já corta a brincadeira dele, falando pra ele arrumar a cama. Ele até fica meio constrangido ali. E o outro garoto fala que pelo menos o Aurion arrumava a cama. Aí o Matheus fica puto. Aí ele fala que ele vai mostrar o que o Aurion realmente gostava de fazer. Aí o outro até se assusta e mostra ali embaixo ali, Matheus correndo atrás do moleque ali, pra dar uma paulada na nuca dele. Aí aqui já mostra os protagonistas, né? O Isaac e a turminha dele. Aqui, quem mora nessa vila é o Kallen, o Ares e a Lyra. O Isaac mora afastado por uns motivos aí dentro da história. Aí um deles chega a mencionar que ele ainda tá pensando naquilo ontem, né? No caso, no capítulo anterior, a princesa ter feito uma proposta totalmente surreal pro Isaac e tal. Eles ainda estão pensando nisso. Aqui o Isaac continua dizendo que ele não parou de pensar nisso. Ele até chegou a falar pra mãe dele. A Lyra ainda pergunta sobre a reação dela e ele disse que ela disse que não deveria ser nada, que o Isaac não devia se preocupar. E a Lyra ainda disse que aquela princesa deve ter uns parafusos a menos, mas o Isaac não precisa ficar com isso na cabeça. Aí o Ares também cita e ele disse pra mãe dele, só que a mãe dele ainda deu uma zoada falando por que o Isaac não aceitou. Só que o Isaac, ele no último quadro, ainda fala que ele tá com a mesma sensação ruim lá da penúltima página do primeiro capítulo. Aí o Kallen chega atrasado ali, gritando por que eles deixaram ele pra trás. Bom, o Kallen já chega empurrando aqui a galera ali, eles se espremendo no banquinho pra eles continuar conversando. Só que daí o Kallen cita que ele trombou umas velhas que estavam fofocando sobre algum decreto real que o rei decretou, né? Aí o Kallen ainda complementa dizendo que talvez pudesse ser sobre aquilo ontem. Aí ele tem um quadrozinho mostrando uns personagens pequenininhos, tipo o resumo do que foi aquilo no ontem, né? Porque esse negócio da princesa aconteceu ontem, no tempo ali do mangá. Aí ele já quebra o clima falando que amanhã ele vai pra Sorete ajudar o pai dele, que o rei, né, permite com que os ferreiros levem seus filhos, né, pra conhecer o reino, tipo levar o filho no trabalho. Aí ele até faz uma piada que talvez ele possa conhecer uma nobre. Ele tá magoado que não aconteceu aquilo lá com o Isaac, não aconteceu com ele. Aí a Lyra ainda tira uma com a cara dele, falando que ele não tem coragem nem de falar com uma camponesa. Aí ele fica puto, mas dá uma respirada. Aí ele ainda fala que eles vão ver quando ele se casar com uma nobre. Até que do nada ele é interrompido por algumas pessoas, e essas pessoas são o pai da Lyra, o pai e a mãe do Kallen e a mãe do Ares. Eles interrompem a conversa chamando eles pra ir pra casa. E claro, os garotos não entendem nada. Aí o pai da Lyra chama ela pra ir embora e diz que não quer ela perto desse moleque. Aí a Lyra não entende nada e pergunta do que ele tá falando. Aí o Kallen ainda pergunta que... Aí o Kallen pergunta pro tio Edric do que os pais deles estão falando. Aí o pai da Lyra fala que é do Isaac. É claro que eles não entendem nada e ficam sem reação. O Isaac, sem reação, pergunta o porquê e o que ele fez. A Lyra já olha com pena pro Isaac, enquanto o Kallen fala com raiva sobre o que tá acontecendo, sobre o que eles estão falando, né? Por que estão falando pra eles ficarem longe do Isaac, do nada. Aí a mãe do Kallen fala: ué, você não tá sabendo, Isaac? Você tá sendo acusado de abuso pela princesa. Ou seja, aquela princesa lá do capítulo 1, quando ela disse que ela queria voltar pra Sorete, era pra acusar falsamente de abuso o Isaac, porque ela ficou com o ego tão ferido por um camponês negar ela, né? Que ela queria a vida do Isaac. Bom, a reação dele é essa. Aí essa é a reação dos amigos do Isaac. O que parece ficar mais sentido ali é o Kallen. Até chega a gaguejar o nome do Isaac. Aí ele grita com a mãe dele sobre que merda eles estão falando, né? Como assim? Aí o Kallen fala pra mãe dele que ela conhece o Isaac desde criança e ela sabe que o Isaac jamais seria capaz disso, mas ela não quer saber, como ela mesma diz.
O Ares fica sem reação junto com o Isaac, mas daí ele levanta e decide protestar também. Aí ele fala que o Kalen tá certo, tia Eldra, ou seja, todo mundo ali se conhece. E ele fala que o Isaac não fez nada, porque ele não fez nada. Aí ele fala que a princesa não tem provas e os amigos do Isaac ali sabem que é mentira, porque eles estavam presentes no momento. A Lyra raciocina mais um pouco e toma um choque, né, porque o Isaac vai morrer. Aí ela levanta e tenta falar também, falando que os dois ali têm razão, que o Isaac não fez nada e que aquela princesa tá mentindo. Então o Isaac ali de cabeça baixa, totalmente quebrado, mas sem reação, ele começa a lembrar do que aquela princesa disse pra ele, ou seja, que lá era uma promessa de fuder com a vida dele. Aí ele fica se questionando ali o tempo todo o porquê disso tá acontecendo com ele. Enquanto isso, o pai da Lyra agarra o braço dela e puxa ela pra eles irem embora, entendeu? E ali embaixo aparece como se fosse a visão do Isaac, olhando toda aquela situação e a mente dele bombeando de falas. E tem um vídeo onde eu mostro que essas frases aí tem códigos secretos, entendeu? Tem 3 níveis de códigos secretos nessa mensagem aí. Eu não vou falar aqui no vídeo, mas meu mangá tem muito disso, muitos códigos secretos, entendeu? Eu planejo explicar isso em um quadro onde eu mostro easter eggs do mangá, entendeu? Enfim, continuando, ele te pergunta por que ele não consegue reagir, que a cabeça dele tá fervendo, mas ele não consegue reagir, simplesmente não consegue. Ou ele só não sabe como reagir, e não que vai adiantar de alguma coisa. Ele tem razão. Aí a mãe do Kalen, né, fala pra ele não fazer isso, e que o rei decretou, além de decretar a morte do Isaac, decretou que quem defender ele seria tratado como cúmplice. Aí, né, acabou de acabar tudo. Bom, daí os pais, né, estão chamando os filhos deles pra ir embora. Aí o Isaac até perguntam se eles vão abandonar realmente o Isaac ali nessa situação, só que eles não conseguem reagir. Eles, não é que eles não querem ajudar o Isaac, eles só não querem morrer. Eles têm medo de morrer e infelizmente abandonam o Isaac ali. Ele até chega a estender a mão tentando fazer alguma coisa. Aí eles perguntam de novo se eles estão abandonando ele ali. Aí ele raciocina e pensa que não, na verdade eles só não querem morrer. Daí tá passando uma camponesa ali, né, uma mulher. Aí fala pro filho dela, aí ela fala pro filho dela, vem, Lu. Aí ela olha pro Isaac com uma cara assim, sabe, de desprezo, e fala pra não ficar perto daquele monstro. Ou seja, aqui nesse ponto toda a vila já tá acreditando no que a princesa disse. Bom, e a cena corta pra mais tarde, né, na casa de um dos moradores. Aí ali juntou uma galera, né, e eles estão tudo metendo pau no Isaac, falando que a mãe do Isaac é uma bruxa que corrompeu o filho, e eles não podem deixar passar impune, que a princesa jamais mentiria, e eles têm que fazer alguma coisa agora, que a princesa nunca mentiria, e eles devem dar um fim naquele abusador, chamando o Isaac já de abusador, sem nem prova. A mulher fala que a mãe do Isaac é uma bruxa e tem que punir ela com fogo, o cara nem tem prova. Aí tem o outro aqui, fala que a vila vai ser mal vista por causa daquele monstro. O cabeludinho ali fala que o rei vai achar que ali naquela vila não tem gente de bem, por causa daquele maldito, né, falando do Isaac. Aí o calvo ali já fala que eles têm que linchar o Isaac, fazer justiça. Aí o japonês ali fala que eles não podem fazer aqui, né, na vila, porque senão as outras pessoas vão defender o Isaac. Aí o japonês fala que eles não podem fazer aqui na vila, né. Aí o barbudinho ali fala que tem que ser na floresta seca, que é uma região onde toda a floresta ali é seca, que todas as árvores são secas. Aí eles ficam conversando mais um tempo, só que daí mostra o pensamento desse cara aqui, ó, que há quanto tempo ele não espera por isso, e que a mãe do Isaac vai pagar por preferir aquele ferreirozinho de merda. Ou seja, o negócio ali é mais do que fazer justiça, entre aspas, com as mãos, é mais pessoal o negócio ali. Então o japonês continua dizendo que eles têm que fazer algo hoje pro rei não pensar que eles não têm ligação com aquele moleque, o Isaac de novo. Aí eles pegam os seus forcados e machados, aí eles saem da casa do Ozzy, no caso é o que reuniu a galera ali. Aí eles marcham em direção à casa do Isaac. Bom, depois de mostrar lá o povo se reunindo, aqui corta a cena pra casa do Isaac à noite. Aí aqui mostra o Isaac abraçando a sua mãe chorando. Aí ela dizendo por que estão fazendo isso com eles, que eles nunca fizeram nada além de trabalhar. Aí ela diz que o Isaac tem que fugir, e ela sabe que ele nunca faria isso, mas o Isaac diz que não vai abandonar ela. Aí ela continua dizendo que não vai deixar com que matem o Isaac, que ele tem que fugir e que ela não quer perder o Isaac também, e que isso não é justo. Aí tem aqui embaixo o quadro deles dois abraçados. A mãe dele, agora abraçada com o Isaac, diz que pelo menos se o Aurion estivesse aqui,
O Aurion é citado 2 vezes já. Aí o Isaac diz que ele não vai salvar eles. Aí a mãe do Isaac segue dizendo que eles têm que fugir pra longe. Aí o Isaac fala que do mesmo jeito vão caçar ele. Aí a mãe do Isaac coloca a mão no rosto dele e fala que ela só não quer perder ele. Aí na próxima página, o primeiro quadro mostra os aldeões chegando perto da casa do Isaac, que o Isaac mora meio afastado, ele mora numa floresta do lado da vila. Aí depois mostra a mãe de Isaac falando que eles têm que ir pro pântano até a poeira baixar e depois ir pra vila de camponeses do reino de Kaelid. Aí a mãe de Isaac fala que ela vai pegar alguns pães, né, pra eles poderem ir, senão eles vão morrer de fome. Aí ela vai lá embaixo, só que daí ela vê a luz das tochas ali pela fresta da porta. Enquanto isso, o Isaac tá lá em cima ainda pensando o porquê que isso tá acontecendo com ele. Bom, aqui o Isaac tá arrumando algumas coisas pra ele levar, só que daí ele escuta um grito que faz o coração dele acelerar na hora. Já olha pra trás assustado, falando mãe. Aí ele tenta ir, só que ele dá uma travada, sente medo e ele dá uma travada. Todo mundo que já viu uma briga de vizinho já fez isso. Aí ele não quer descer, ele trava, aí ele fala que tem gente lá embaixo, só que daí ele cai na real, né? Porra, é a minha mãe. Então ele desce as escadas, dá de cara com o povo já pressionando a mãe dele pra saber onde é que o Isaac tá. O Ozzy tá gritando com a mãe do Isaac, pegando ela pelo pulso, enquanto diz que ela tá protegendo aquele abusador maldito e chama ela de bruxa ainda, enquanto a mãe do Isaac, chorando, pede por favor. Aí pelo olho do Isaac reflete a situação e a pupila dele tá quebrada, sinal que tipo assim, ele tá quebrando naquele momento, entendeu? É simbólico, eu gostei de fazer. Aí tem essa cena do murrão na cara da mãe do Isaac, tô sacanagem isso aí. Bom, daí o Isaac vê a mãe dele no chão e ele meio que dá um surto, sabe? Aí ele começa a correr em direção ao Ozzy, nem percebe que ele chegou. Quando ele viu, ele já tomou um pombo sem asa direto na cara. Aqui o Ozzy que tá reclamando do nariz, né, que quebrou o nariz do cara, só que começa não é uma história feliz, né, o Isaac toma um soco e desmaia. Aí os caras já começam a linchar ele ali, ó. Aí o Osric já fala que tem que levar os dois pra floresta. Aí lá eles conseguem arrebentar os dois. Bom, aí nessa cena aqui, é basicamente os aldeões arrastando Isaac e a mãe dele, levando os dois pra floresta seca. E assim termina o segundo capítulo de Blood of the Fallen. Bom, mais um capítulo aí pra vocês, né? Review feito. Esse segundo capítulo também fiz no celular e no dedo. Aí como eu consegui um PC quando eu já tava terminando, o resto eu fiz no PC mesmo. O terceiro capítulo eu tô fazendo inteiramente no PC. E tá ficando muito bom. Inclusive ele vai sair esse final de mês. Ou no começo do mês que vem. Então é isso. Espero que muito você tenha gostado da review. Esteja gostando da história também. Então é isso. Tchau.